2023. A gente estava aqui nos bastidores com um papo super interessante, eu pelo menos estava achando, sobre saúde mental, de como essas novas dinâmicas de trabalho estão afetando a nossa vida, e já anotamos aqui, temos um tema potencial para um próximo papo furacanizante, mas hoje o papo é, na verdade, sobre envelhecer, né? E o que está acontecendo, né, quando a gente envelhece, quando se trata de empreendedorismo e de empreendedoras mulheres, né? Então, todas nós envelhecemos, né, e com o aumento dessa expectativa de vida, é cada vez mais comum a gente encontrar empreendedoras que decidiram se lançar em um negócio próprio depois dos 50 anos, né? Eu estou quase chegando lá, faço 45 esse ano, então, quando se trata de bilebs, a gente encontra muitas mulheres depois dos 50 realmente empreendendo. E no território do empreendedorismo prateado, né, que é como se chama esse empreendedorismo, quando a gente tem mulheres de mais de 50 anos empreendendo, muitas mulheres, inclusive, utilizam suas economias acumuladas com muito trabalho ao longo da vida para encarar do seu próprio negócio, em vez de se aposentar ou voltar para o mercado formal. Outras também, e acho que a maioria delas, por falta de oportunidade ou mesmo necessidade, se aventuram nesse universo, até porque muitas de nós somos chefes de família e somos responsáveis pelos cuidados e sustentos da nossa família. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com a jornalista convidada, queridíssima, profissional de comunicação e relações públicas, com mais de 20 anos de atuação no mercado corporativo, tendo passado em grandes empresas na área de assessoria de imprensa, eventos, relações públicas e comunicação interna. Adriana Costa, que inclusive tem uma passagem conosco na Bilebs, eu tenho muito orgulho disso, tem experiência em diversos setores de negócios, como automotivo, entretenimento, consultorias e negócios de educação. E aí, Dri, conta pra gente um pouco da sua trajetória para chegar aqui, e pelo andar da carruagem, eu já senti que o papo hoje vai ser muito bom. Bom, primeiro, Marcelo, obrigada pelo convite, obrigada pela presença de todas as poderosas furacanizantes que estão aqui também hoje. Eu adoro falar sobre esse tema, e falar um pouco da minha trajetória quando a gente escuta 20 anos, parece que é muita coisa, e ao mesmo tempo parece que foi ontem, né? Foi ontem que eu comecei a fazer alguma coisa nessa vida profissional. Eu sou, então, jornalista de formação, também tenho uma especialização em relações públicas, agora sou mestre também em comportamento do consumo pela ESPM, e eu acho que muito da nossa conversa vai ter esses elementos que eu encontrei na minha pesquisa, que eu adorei fazer com mulheres grisalhas, né? E justamente como essas mulheres, desde as mais novas, as mais velhas, mas que são grisalhas, ou seja, né, aquelas que deixaram o cabelo, tiveram a coragem, a ousadia de deixar o cabelo grisalho, não é? Como que elas lidam com o envelhecer, e isso passa pelos temas de trabalho, que inclui o empreendedorismo, né? Hoje eu trabalho numa EdTech, que é uma startup de educação, chamada G4 Educação, é uma escola de negócios, né? Eu sou coordenadora dos cursos online, então eu passo o dia inteiro escrevendo e pesquisando sobre negócios, empreendedorismo e os desafios que a gente tem para empreender nesse país. Ai, que legal. E é tão importante, né, tudo que você trouxe agora, e trazendo toda essa tua visão de mundo para cursos de educação, né, então deve estar sendo uma experiência formidável. Qual foi você falou que fez a pesquisa, né, pela ESPM, qual foi o tema dessa pesquisa, e quem exatamente fez parte da sua amostragem? Tá certo. Bom, quando eu comecei essa pesquisa, foi interessante porque a única coisa que eu sabia que eu queria muito estudar era envelhecimento, né? E tinha um cruzamento de envelhecimento e mulheres. Eu sempre gostei muito dos assuntos sobre futuro das coisas, da sociedade, da vida, das mulheres e tudo mais.
E quando a gente pensa no futuro, principalmente no futuro do Brasil, é inevitável pensar que a maioria da nossa população vai ficar cada vez mais velha, ou seja, o nosso país, que já foi um país jovem em termos de faixa etária, né, ele passa a entrar em outras camadas, né? Então, 50 mais passam a ser mais significativos na população, os 60 mais, os 70 mais. Isso significa que a gente vai precisar dar uma resposta econômica e social para esse fenômeno que é o do envelhecimento, né? Posto isso, e porque eu também na pandemia fiquei vendo a boa parte das mulheres, pelo menos aqui em São Paulo, eu ia ao mercado, que era o passeio da pandemia, né? Mercado e farmácia, eu via muitas mulheres deixando os cabelos grisalhos, eu comecei a me interessar sobre esse tema, mulheres, cabelos grisalhos, e quais os significados de envelhecimento para elas, como elas estavam se preparando. Eu falei com mulheres de várias idades, de 34 a 63 anos, e foi muito interessante. Assim, o que eu trouxe como resultado de pesquisa me deixou primeiro surpresa e mais ainda preocupada do que eu já estava antes da pesquisa. Mas aí a gente vai falando. Você falou aí a gente vai chegar no tema empreendedorismo, mas acho que quando a gente fala de empreendedorismo prateado, assim, tem uma jornada para chegar até depois dos 50, né? E você fala bastante, assim, dos cabelos grisalhos, e eu tenho bastante cabelo branco, e, assim, até tentei crescer, mas eu não consegui lidar, porque a quantidade de cabelo grisalho que eu tenho não o que você pensa, é muito romantiza muito, né? Porque você quer aquele cabelo prateado, e é muito difícil você ter esse cabelo prateado, né? Então, são muitas nuances quando se trata desse assunto. Mas deixa eu te perguntar, qual a abordagem de envelhecimento que você fez? Porque a gente tem visto muito, sobretudo em redes sociais, mulheres debatendo temas como etarismo, né? Temas ageless, né? Ou seja, sem idade. E como é que você compreende esses temas? Uhum. Quando você tem 42 anos, é muito. Eu ainda não tenho lugar de fala como uma pessoa velha, certo? Uma pessoa que tem mais idade. A gente precisa separar aqui o que é velho, né? Bom, uma pessoa velha, né? Numa concepção, se a gente pensar em termos de critério, assim, a gente pode dizer que são pessoas idosas, e pessoas idosas são geralmente aquelas acima de 60 anos, né? E esse pergunta da abordagem de envelhecimento, né? Quando você para pensar numa pessoa de 60 anos hoje, uma pessoa de 60 anos há 15 anos e uma pessoa de 60 anos há 30 anos, a gente vai ter também abordagens muito diferentes sobre envelhecer, né? A gente tem escutado por aí a história como é que é? Os 50 são os novos 30, né? Que é uma coisa que eu também exploro na pesquisa. E o que a gente observa é que, na realidade, a gente precisa entender qual é o significado de envelhecimento hoje, posto que a gente tem aí muitas mulheres, ou pelo menos uma parte das mulheres, querendo estar ativas, seja no mercado de trabalho, seja fazendo um negócio, para muito além dos 70 ou dos 80 anos, né? Mas a gente também sabe que existem muitas realidades nesse Brasil, né? Quando a gente fala de cabelo branco, especificamente, você falou, eu tenho uns aqui, eu também tenho vários espalhados pela cabeça, dá para ver que eu não tenho 20 anos de idade, só de olhar para minha cabeça, que não aparece aqui no vídeo, mas está espalhado, né? E conversando com essas mulheres, essas aí dessa faixa, né, de 30 a 60 anos, ficou muito claro para mim que o cabelo é só um estilo. Você entende? É só um estilo. Eu quero ficar com meu cabelo grisalho agora, eu não quero usar tinta, ou eu vou querer usar outros produtos para deixar meu cabelo prateado e tal. Ele fala mais sobre estilo do que sobre falar para o mundo assim, gente, olha, eu estou envelhecendo porque eu estou com cabelo branco. Não se trata disso, se trata só do meu cabelo, né? Tem outros marcos para a mulher, identificado nessa amostragem, que demonstram uma passagem do tempo, né? E elas vão falar muito mais sobre, por exemplo, a pele, né? A textura da pele, a firmeza da pele, ela fala muito mais sobre
envelhecer, né, sobre o tempo que passa, do que o cabelo, né? Eu entrevistei, por exemplo, uma das meninas com quem eu falei, que tem a mais novinha, de 34 anos, ela tem cabelo branco desde os 12. Ela pintava o cabelo desde os 15. Você pode imaginar para essa mulher que horror que era, com 15 anos de idade, ficar lá pintando o tempo inteiro? Aí, aos 30 anos, ela falou, não, chega, vou deixar meu cabelo branco. E ficou maravilhosa, ficou modernérrima. Que, aliás, é uma outra descoberta. Mulheres que deixam o cabelo grisalho, elas têm uma associação que está mais para uma mulher empoderada, corajosa, para frente, moderna, do que uma mulher velha. E isso é o cabelo, entendeu? Então, a minha resposta para a pesquisa, que eu achei que ia ser totalmente contrário, foi: cabelo branco não tem nada a ver com velhice, né? Mas tem a ver, no caso das mulheres, com um aspecto, aliás, bem positivo, de modernidade, de ser contra os costumes, de vanguarda, né? Tem marcos, sim, né? Como menopausa, as coisas que acontecem, divórcio, né? Muitas mulheres de 40 e poucos anos divorciam, é um fenômeno comum das grandes cidades, por exemplo, né? Viuvez, né? Crescimento dos filhos, né? Os filhos vão para a faculdade. Isso são marcos que demonstram que o tempo passou e que, de novo, marca a vida das mulheres, né? Mas não é o cabelo. Que legal, que interessante, né? Conhecer todo esse universo. E o que é que as suas pesquisas têm revelado sobre esse universo, sobretudo quando a gente pensa sobre consumo das mulheres grisalhas e as projeções desse nicho? Porque eu imagino que deva, você falando um pouco sobre como é ter 15, como é ter 60 anos, há 15 anos, há 30 anos, né? Então, essas percepções vão mudando porque a expectativa de vida vai aumentando e uma mulher de 60 anos há 30 anos atrás não é uma mulher de 60 anos hoje. Você consegue perceber, além da nossa percepção, mas quando você vê a Glória Maria, por exemplo, que faleceu agora, é óbvio que ela também não ela é exemplo de vitalidade, foi muito exemplo de vitalidade, mas 73 anos, né? E aí você diz, nossa, tão jovem, né? 73 anos, tão jovem. Eu lembro que há alguns anos atrás, quando a Dercy Gonçalves morreu, aos 80 e poucos anos, aí a minha mãe falou assim, eu ainda morava na Suécia, né? Ela, você viu, minha filha, Dercy Gonçalves? Eu vi, mamãe. Ela tão jovem, né? 80 e poucos anos. Então, assim, e também as referências vão mudando também. As referências vão mudando, você falou tudo. Agora, apesar das referências mudarem, tem um aspecto cultural, antes de até de entrar em consumo, eu anotei aqui, esqueci de falar, que é a seguinte: existe uma ideia introjetada na nossa cabeça, nos nossos costumes, na forma como fomos educados. O Pierre Bourdieu fala muito disso num livro chamado, bem legal, aliás, chamado A Dominação Masculina. Ele fala... Vou anotar. É bem legal. A Dominação Masculina. Pierre Bourdieu é um livrinho de bolsa, é rapidinho você lê. Só que é Pierre Bourdieu, né? Meio chatinho de ler, mas você lê rápido. O negócio, ele fala o seguinte, voltando um pouco, né? Ele diz o seguinte: existe uma dominação masculina, alguém tem dúvida disso aqui? Acho que não, né? Mas isso não é um domínio que acontece hoje, ele é introjetado na cabeça da sociedade de homens e mulheres desde muito jovem, né? Na igreja, no banco da escola, na fila do banco, na fila do caixa, do mercado, nas instituições. Então, é difícil você quebrar essa cadeia. Da mesma forma, aí o entendimento sobre envelhecer. Quando eu pergunto para essas mulheres, por exemplo, o que é ser velho para você? Né? E aí, apesar de serem velhas, apesar de terem os cabelos grisalhos e terem bastante, como fala assim, empatia pela causa, entre aspas, velha, elas falam assim, velho para mim é alguma coisa que está ultrapassada, é alguma coisa que não acompanha as atualidades, é alguém que não está mais a fim de viver, né? E eu falo assim, puxa, mas que curioso, né? Você é empático a isso, mas você acredita que ser velho não é legal, né? Você não tem autonomia, você depende das outras pessoas,
pessoas, uma pessoa velha reclama demais, e aí você fala assim, não, pera, essas características de ser velho, você encontra até em pessoas mais jovens, né? Aquela pessoa que é chata, que é desagradável, que não acompanha a modernidade. Então, existe um entendimento de que ser velho é uma coisa terrível. E apesar da gente ser fã da Glória Maria, apesar de tudo, a gente precisa também olhar que começa a existir um movimento perigoso de que é preciso envelhecer à la Glória Maria. Sabe assim? Envelhecer bem, né? Envelhecer bem. Nossa, ela está bem cuidada, né? A própria palavra O que é cuidada já é envelhecer bem? errada. É, exatamente. Carregada De coisas assim. Então, assim, a gente sai de séculos e principalmente as últimas décadas, né, de um padrão de magreza, de beleza, o cabelo tem que ser pintado, a pele tem que estar maquiada, o corpo tem que estar magrinho, não pode ter isso, não pode ter aquilo. E aí você fala, pô, legal, agora eu vou envelhecer, vou ficar de boas, né? Posso ficar com a minha pancinha, meu braço maiorzinho, tá tudo bem. Não, não pode. Porque começa a existir, né, muito sutilmente, uma outra, quase que um novo padrão de você envelhecer bem. Tem que envelhecer jovem, bonito, maravilhoso, sabe assim? Eu não E sei nas nem se grandes é tão cidades, sutil. Não sei nem se é tão sutil, sabe, Dri? Eu acho que é muito escancarado também isso, sabe? O novo 50. Você vê as mulheres de 50 anos no TikTok. Meu Deus do céu, eu quero morrer. pois é, mas aí que tá, né? Eu conversando com uma das mulheres, me chamou muita atenção a fala dela, que ela é uma menina, menina, de 44 anos, né? Linda, 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 maravilhosa. E ela falou assim, cara, eu tenho uma prima que mora no interior da Bahia, que tem 44 anos. Quando elas se encontram, a prima que mora na Bahia fica absolutamente constrangida, se sente mal, porque ela cresceu sem filtro solar, no meio da roça de plantação, a pele dela está mais envelhecida, entendeu? Não tem academia de ginástica ali. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, assim. O resultado da minha pesquisa, ela aponta para isso, assim. Vamos lá, né? Cabelo branco não tem nada a ver com envelhecer, para começar, né? Para ser velho não é uma coisa legal e desejada, né? Então, assim, você pode até chegar nos seus 70, 70, 80, 90 anos, mas parece que existe uma obrigação de ficar bem, e esse ficar bem passa por questões de beleza, passa por questões de corporais, passa pelo corpo da gente, sabe? Então, acho que a gente ainda está, ó, eu achei, quando comecei essa pesquisa, Mar, que a gente já está, que a gente já estava assim, falando de uma nova era. E, na realidade, a gente parece que está reproduzindo os padrões, os mesmos padrões que a gente viu na revista Capricho, que a gente viu na revista Nova, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Antes de você entrar no consumo, o papo, assim, eu sabia que ia ser assim, mas você falou tanto assim, eu fiquei refletindo. Eu estou terminando de ler um livro chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Ai, E que ela traz, legal. um livro que ganhou o Prêmio Nobel em 2015 de literatura, e ela traz, assim, muitas problemáticas, na verdade, a maior delas, obviamente, é a invisibilidade das mulheres na guerra, porque as mulheres, sim, foram para o fronte, só apagaram isso da história, mas isso é um outro assunto. O que eu queria trazer aqui é só sobre essa questão de referência. Porque essas mulheres, elas foram para a guerra, na Segunda Guerra especificamente, com muito novinhas, 16, 17, 18 anos. E o que acontece? Elas, depois que elas saíram da guerra, a vida delas estava acabada, porque elas já eram muito velhas. Olha a referência. Aos 20 anos, elas já eram muito velhas para poder procriar, para poder casar, para poder levar a vida aos 20 anos. Então, imagina isso, em 1945, a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, né? Então, imagina essa referência de velho, né? Então, assim, a gente teve uma evolução muito grande, mas pelo que você está me falando, assim, o buraco é muito mais embaixo. Mas fala para mim um pouquinho sobre o consumo. Sim, e tudo isso, ele está trazendo uma ideia de que, bom, se eu preciso ficar útil por mais tempo, né, a própria ideia de aposentadoria, e aí para entrar na questão de consumo e a começar a entrar no papo de empreender, ela começa a se ressignificar também, porque
algumas profissões, por exemplo, algumas mulheres que eu entrevistei que eram professoras, elas chegaram ali nos seus 60 e poucos anos e falaram, opa, peraí, os meus 60 anos não são os mesmos 60 anos da minha avó, que tinha cabelo comprido, usava trancinha e coque, né? Eu sou uma mulher moderna, jovem para me aposentar, então agora eu vou começar a criar meu próprio negócio, né? Algumas viraram influenciadoras digitais, outras viraram modelos, tem modelo sênior, né? A senhora, né? Ela foi para academia com cabelo brancão, assim, aí tinha uma moça de uma agência de modelos, estava procurando alguém para fazer campanha de lingerie, a mulher mal tirava a roupa na frente do marido, e hoje estrela campanhas maravilhosas em Florianópolis de lingerie, né? Então, demonstrando de que isso virou não só uma nova profissão, mas a partir disso ela passa a ser influenciadora digital, a partir disso ela passa a ter equipe, contratar pessoas, ela abre uma empresa. Mas o que está acontecendo? A gente vai falar de consumo, tá? Mas é só porque eu acho que isso é muito interessante para a gente linkar lá na frente. É assim, essas mulheres, elas chegaram nesse momento sem trabalho, né, se aposentando, querem fazer alguma coisa nova, não sabem nem por onde começar. Inclusive, com uma delas eu falei da Bileves, por exemplo, sabe assim? Porque você precisa saber por onde você começa a empreender, né? E enquanto mulher, aí elas descobrem, né, a parte dura de empreender sendo mulher e sendo mais velha, né? Que não é fácil, nem todas as portas se abrem, né? Mas, enfim, falando sobre consumo, né? Quando a gente pensa também tanto na economia prateada como um todo, né? Ou seja, todas as possibilidades que a gente tem de produzir riqueza, né? Produzir dinheiro, seja por meio de empregos, do consumo, do próprio empreendedorismo, a gente está falando de uma economia que só no Brasil movimenta quando eu vi esse número, eu fui pesquisar, fui olhar, e é esse mesmo, 2 trilhões de reais por ano. No mundo, são 15 trilhões por ano. E você fala assim, nossa, mas onde que tanto de dinheiro que é movimentado? Você tem diversas áreas, né? A saúde, por exemplo, é uma delas, mas a gente tem que lembrar, de novo, os 60 anos de hoje não é os 60 anos de 15 anos atrás. E essa geração de 60 anos hoje, ela é uma geração completamente digitalizada, né? Ela está nivelada, quer dizer, não é que ela está totalmente, né? Você tem, obviamente, muitas exceções. Mas eu quero dizer assim, é uma turma que já está digitalizada, que consome aplicativos, que consome coisas pelo celular, pelos computadores. Então, se a gente estivesse falando, e por isso também que esses números são tão absurdos pelo mundo, né? 2 trilhões no Brasil, 15 trilhões no nível global, não é à toa, né? Porque existe muito mercado para esse universo. Eu imagino, só contextualizar, assim, só para a gente poder, imagino que a gente teve toda essa evolução, né, desde lá em 1945, quando 20 anos era muito velha para casar, ter filho, né, depois que você, e aí você tem toda essa evolução, em 2020, nos anos 2020, né, para cá você tem esse boom aí dessa economia, desse consumo. Imagino que essa mulher que faz 60 anos hoje, e eu estou me imaginando também, a verdade é essa, assim, né? Daqui a 15 anos eu vou ter 60 anos. É uma mulher que vai ser independente, assim, é lógico que a gente está falando também de uma parte específica dessa mulher, né? Mas a gente está falando de poder de consumo, então, de poder de compra. Então, essa mulher é uma mulher independente, ela fez o seu pé de meia aí durante toda a vida, trabalhou, ela quer, de fato, o que é de melhor. Então, esse dinheiro está aí rodando na economia, é isso, né, Dri? É basicamente isso. E aí, o que acontece? Quando você vai ver essas pesquisas, dessas consultorias internacionais, você vê que, por exemplo, a geração dos baby boomers, o pessoal que nasceu... eu sempre esqueço a faixa, mas assim, o pessoal que hoje tem ali 70 anos, mais ou menos, essa geração, essa geração mais velha, ela foi mais preparada para ela se planejou melhor para envelhecer, tá? Nos países ricos, principalmente, né? Então, é um pessoal que hoje está aposentado, mas muitas vezes procurando o que fazer, e como ninguém emprega mais, eles vão empreender, seja fazendo consultoria, seja fazendo enfim, vão empreender.
Mas essa turma consome muito, né? Eles consomem muito, eles vão consumir cada vez mais. Vai chegar um momento, ali por volta de 2040, mais ou menos, que a gente vai ter, assim, eu tenho aqui esse dado, acho que mais de 40% da nossa população é isso. Mais de 40% da nossa população no Brasil vai ter mais de 50 anos. Gente, isso é uma revolução sem precedentes. Para ir além, lá para 2100, se calcula que crianças, isso é muito louco, de crianças até 9 anos vão ser menos de 14% da população brasileira. Tudo bem, 2100 está longe, mas só para você ter a dimensão de como a nossa população jovem está diminuindo, como a população mais velha está aumentando, e aqui cabe consumo, ou seja, todo mundo que tiver uma ideia empreendedora para esse público, existe um potencial aí que você tem essa tendência, ela é inevitável no Brasil, no mundo, né? Então, as pessoas que trabalham com tecnologia, elas podem desenvolver soluções para essa faixa, pensando que, globalmente, essa é a situação, mas você pensa também que a gente vai ter que ter política pública, a gente vai ter que ter hospital adaptado, carros adaptados, muitas vezes, né? Ruas, e ainda está muito calçadas, tudo, né? Tá. Exato, Não, toda a assim, parte de urbanização. A minha experiência, né, de vida na Suécia, Adri, acho que eu nunca tive a oportunidade de te falar, mas nos 12 anos que eu vivi na Suécia, a Suécia é um país extremamente preparado para a velhice. Assim, eu acho que tem os dois lados da moeda, né? Por um lado, ele é extremamente preparado com infraestrutura, a estrutura, não infraestrutura, saúde, assistência. Por outro lado, é um país, assim, é onde os idosos são muito sozinhos também, né? Por conta dessa independência que é tão grande, né? Então, como você tem que olhar sempre, assim, são inúmeros os casos de idosos que morrem sozinhos em casa e demoram muitos dias para achar. Então, é um lado, assim, também desse momento que vai chegar, né? Como você bem falou, é inevitável. E aí, quando você falando assim, eu fiquei pensando também muito na minha mãe, que tem hoje 73 anos, empreendeu a vida inteira e cansou por muitos motivos, né? Mas, assim, ela está sempre buscando o que eu posso fazer. Então, eu acho que quando a gente traz isso, né? Toda essa economia prateada, todas essas mulheres com mais de 50, e o porquê elas querem empreender, eu acho que no Brasil, eu não tenho pesquisas que comprovam, apenas a nossa experiência, assim, na Bilebs, em relação a, talvez a grande maioria comece a empreender por necessidade mesmo, que é o panorama, isso eu sei, não consigo nichar, mas consigo dizer no panorama mais amplo, mas existe também uma necessidade de empreender para ocupar a mente mesmo. Então, você vai estar lá fazendo o seu artesanato e você vai vender para poder ocupar a mente. Agora, aqui na Paraíba, a gente teve a feira de artesanato e, assim, posso te dizer que uma grande parte das mulheres empreendedoras era da economia prateada. E a Bilebs acelera mulheres empreendedoras e, além de trabalhar com outros temas sobre gênero e também com muita parceria com, por exemplo, o Sebrae e outras organizações voltadas para esse tema, eles que estão de olho nesse público, né? O que é que você conseguiu apurar sobre isso? Tem alguns dados aqui do próprio Sebrae, que vem medindo isso, está com uma lupa grande observando, porque esse número tem aumentado, né? Mas uma coisa que o Sebrae não trouxe, infelizmente eu estou sem os dados aqui, mas a economia do cuidado, ela vai ser uma das... Ela, em uma visão assim de macroeconomia, ela vai ser uma das grandes tendências para essa primeira metade do século, né? Justamente por conta desse boom na população mais velha, e ela acaba sendo também uma alternativa empreendedora para muitas mulheres, porque na economia do cuidado, você raramente, quer dizer, você tem, né? Mas, assim, é muito mais comum você ver mulheres, né, que não são jovens, cuidando, né,
que não são jovens, mas elas têm ali entre 30 e 40 anos, cuidando de pessoas mais velhas. Tem aumentado os cursos nessa área, tem aumentado bastante essa questão da economia do cuidado. Falando Então, dos quando você dados fala, oficiais. deixa eu só esclarecer, então, quando você fala na economia do cuidado, você está falando em relação a cuidadores de idosos, porque a gente também tem uma economia do cuidado totalmente ligada à invisibilidade do trabalho das mulheres. Mas, nesse sentido, você está falando como é que a gente vai estar cuidando das outras pessoas, É é isso. isso? Tá. É isso, porque como se já temos mapeado que, primeiro, é um mercado que vem crescendo nos últimos anos, como a gente tem projeções que estão apontando um aumento da população mais velha, então a economia do cuidado, nesse sentido de pessoas que cuidam de pessoas mais velhas, né? Porque aí você não pode ter não vai ter um aplicativo que vai cuidar da pessoa, né? Não tem um robô que vai cuidar da pessoa, você tem que ter um ser humano que cuida daquela pessoa, né? E esse ser humano é muitas vezes uma mulher mais jovem ou de meia idade, e esse meia idade também é outro termo que estranho. O que é meia idade, né? É 40 anos, a gente está na meia idade, né? Tá tudo mudando, né? Está tudo Mas mudando. para falar do Sebrae, então, assim, dos 20 milhões de empreendedores, assim, o país são dados do ano passado, assim, pelo menos 10% tem mais de 60 anos, número que vem aumentando. Quando você pega a gradezinha lá, então a gente está falando que há 10 anos era bem menos que 10%. Então, a gente percebe essa movimentação também. 49% desses 53 milhões de empreendedores do Brasil têm mais de 50 anos, né? De novo, gráfico que está aumentando. Pouco mais de 7% dos novos empreendedores de pequenos negócios, de pequenos negócios, eu não sei te precisar se são mesmo, mas são negócios de pequeno porte, tem mais de 65 anos. Agora, tem que ver também aí, quando você vai depurar esses dados, precisa prestar muita atenção, porque às vezes a gente está falando, principalmente nesse pessoal que tem mais de 65 anos, é aquele pessoal que estendeu a sua vida profissional dentro das empresas, em cargos tradicionais e tudo mais, e resolveram abrir as suas consultorias, né? Então, aqui, esses dados também, a gente está falando de homens e mulheres. Acho que falta mapear, e isso é um dos meus objetivos, quem sabe, de pesquisa também, falta mapear quem são desses empreendedores as mulheres mais velhas e qual é o principal nicho de atuação. Na minha pesquisa, eu vi de tudo. Então, eu vi desde modelo que tem feito fotos de lingerie, abriu uma agência para cuidar dela, sabe? Porque ela não estava dando conta, ela achou que por estar aposentada ela ia conseguir dar conta do trabalho, não deu conta, né? Outra abriu uma agência de publicidade. Ela foi professora de matemática a vida inteira, mas sempre gostou de fazer campanha, de fazer graça com vídeo e tudo mais. Ela entendeu que tinha um talento guardado. E então, se observa também, dentro desses dados, desse levantamento que eu fiz, que mulheres mais velhas, muito em razão, tinham dois fatores, na realidade. Um que falava assim, cara, eu estou muito jovem para parar de trabalhar, mas elas tinham dinheiro, elas poderiam parar de trabalhar, elas estavam aposentadas, mas você tem aquela realidade também do tipo assim, cara, não é que eu não posso me aposentar, eu preciso acabar de criar o meu neto, que é outra característica dessa geração também. Muitas dessas mulheres empreendedoras estão empreendendo, talvez não só porque querem, mas por conta da necessidade, porque é a primeira geração de pessoas mais velhas que começa a cuidar de duas gerações para trás, a dos netos e a dos filhos. Então, olhar para esse dado me dá uma preocupação muito grande, assim, né? Porque a gente está falando de um buraco econômico, social, que é muito mais profundo, mas é uma realidade, né? Agora, quem tem dinheiro dessa turma mais velha gosta também de franquia, né? Então, assim, hoje a Associação Brasileira de Franchising, a ABF, ela anunciou esses dias, assim, quase 2% dos que buscam abrir uma franquia são de aposentados. Esse número aumentou relativamente depois da pandemia, porque muitas das pessoas que se aposentaram perderam seus empregos, receberam uma quantia ali no seu contrato de demissão,
e não querem parar, elas querem continuar em negócios mais solidificados, mais organizados, e a franquia geralmente é O risco uma é atende essa menor, né? necessidade. O risco Isso, é menor, né? Então, exato. Agora, a gente também tem outras coisas, né? Então, assim, quando eu estou falando dessa mulher, por exemplo, que ela não sabe nem por onde começar, até porque, como mulheres, ao longo da vida, trabalharam, tinham, assim, múltiplas funções, com todas as mulheres, cuidam dos filhos, da dinâmica da casa, ousam estudar, né, Marcela, né? Imagina, ousar estudar, ser mulher, trabalhar para os filhos da casa e ousar estudar, ousar parar aqui para falar sobre isso. As mulheres, muitas delas dão prioridade para essas coisas, e lá, quando parece que as coisas se acalmaram, filhos cresceram, consegui me aposentar aqui, ou então não tenho mais trabalho, fui demitida porque envelheci, eu preciso inventar alguma coisa nova. Mas falta, e isso também é dado levantado não na minha pesquisa, mas no meu trabalho atual, falta uma formação, e eu acho que a única que eu conheço hoje mais perto disso é o trabalho que vocês fazem, uma formação voltada para esse público, mas com esse viés das necessidades de pessoas mais velhas, né? e você tá, enquanto Porque você uma estava coisa... falando isso, perdão, te interromper, eu realmente estava pensando, eu deveria ter trazido algum dado concreto, mas eu não tenho, o dado que eu tenho é até meados de 2022. Então, até meados de 2022, a Bilebs, das 1.500 mulheres que já passaram pelos nossos programas, aproximadamente 6% maiores de 50 anos, né, 50 a mais. Então, e hoje, 6, 6%. 6%. Então, e a gente vê um número crescente disso. Hoje mesmo eu entrevistei uma que já tem 50 anos e os motivos são os mais variados, né? É de sim, fato transição de carreira, se aposentou e a aposentadoria não é suficiente para poder ter uma sobrevivência assim digna, né? Então são N fatores aí que fazem com que elas realmente decidam empreender. Existem organizações também, inclusive foi você que me indicou, que nos indicou para um papo, acho que foi através de você, esqueci o nome da organização que investe diretamente nisso. Depois eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro, tá. mas continua o teu raciocínio. É, eu acho que eu trouxe os dados, mas, assim, em linhas gerais, o que preocupa, e que eu observei na conversa com essas mulheres, as mais velhas e as mais novas também, que é, de novo, fala, minha preocupação de pesquisa era entender o que é ser velho para essas mulheres e como elas se preparam para esse envelhecimento, né? As que são mais velhas foram enfáticas. Não, a gente não se preparou. De repente, a gente chegou aqui, um belo dia eu cheguei na escola e falaram, você está demitida, agora você vai se aposentar, a gente vai encaminhar seus documentos para você dar entrada no INSS, você está demitido, né? Você está demitido, não, você está aposentado, está fora, né? Então, isso é um marco, inclusive, né? Assim, o meu tempo útil como profissional acabou. Era um tema que a gente não falava há 20 anos, não, há 30 anos, talvez. Uma pessoa de 60, uma mulher de 60 anos, de vovó já, vovó há muito tempo e só fazendo bolo para os netos, entendeu? A pessoa de Rodrigo, 60 anos não é mais assim. o que eu ia te perguntar, na verdade, essa mulher, ela, ela é surpreendida com esse fato, né? Então ela decide, ela entende que ela tem que se movimentar. Muitas vezes ela acha que parou no tempo, né? E ela precisa se atualizar. Então, o recado aqui é que a Bilebs tem um papel importante para fazer quando se trata de mulheres nos 50 a mais. Eu acredito. Eu acredito porque, primeiro, obviamente, a gente tem instituições que ensinam uma pessoa, como o Sebrae, né, que eu acho que é o principal player nesse sentido, que ensinam, olha, você consegue abrir uma empresa, né, formalização de uma empresa, como você começa a constituir uma sociedade e tudo mais. Mas como ser empreendedor, eu acho que ninguém fala, né? Inclusive, uma das pessoas com que eu falei,
disse justamente sobre os problemas que ela teve com a sociedade, né? Ela entendeu que fazer sócio era ter um amigo. Um amigo poderia ser um sócio, né? E poderia, de fato, né? Desde que eles tivessem complementaridades de formação, de atuação. Mas você enfrenta outros problemas muito maiores, porque, assim, as que empreendem para sobreviver, até elas conseguirem ter faturamento, até elas conseguirem escalar um pouquinho o negócio, estou falando de escalar um pouquinho, não estou falando de escalar como uma startup, né? Mas começar a conseguir sobreviver daquilo, ou conseguir começar a pagar o investimento que ela fez em cima daquilo, é bastante complicado. Ainda é bastante complicado. E eu acredito, Marcela, sinceramente, que a gente vai começar a olhar isso com uma lupa muito grande, sabe? Mas direcionar o olhar, porque elas não é que elas chegam empreendedoras nessa idade, descansadas, com a cabeça fresca, com ânimo ou mais positivas. Não, elas já chegam mais assustadas, mais temerosas, boa parte delas já no nivelamento digital muito interessante, mas elas chegam ainda com dúvidas, com receios, e como eu falei, algumas estão cuidando de 2 gerações para trás, né? Então, elas realmente precisam fazer o negócio dar certo. Empreender nunca foi fácil, a gente sabe disso, mas nesse contexto de mulheres mais velhas, eu tenho sentido que a gente ainda tem, eu acho que a gente está no começo de uma jornada que vai ser, acho que ela vai começar a ganhar mais importância e dar espaço para, por exemplo, iniciativas como a da Bileps, de dar essa E se a orientação. gente tivesse, já, o tempo voou, né? Porque já são 5 para as 8, a gente tem que já encerrar. Mas eu estava pensando assim, baseado na tua pesquisa, eu entendo que você fala, Marcela, eu tenho 42 anos, não estou no meu lugar de fala, mas acho que a tua pesquisa é tão rica e você é uma pessoa tão sensível para esse tema, para a gente saí daqui, pensei com uma dica prática, de fato, para mulheres mais de 50 Sim. que querem empreender, seja ele o motivo qual for, né? Você traz de uma forma muito sensível a questão de mulheres que cuidam de 2 gerações, né? Mulheres, de fato, que precisam empreender porque foram forçadamente aposentadas e aquele tempo útil dela no mercado de trabalho repentinamente se findou. Então, o que você diria para essa mulher, baseado na tua pesquisa, baseado com tantas mulheres que você conversou, e assim, e todas as tendências, né? Você é uma estudiosa, que eu admiro demais. Obrigada. Nossa, depois dessa, fico até com medo de orientar um negócio que não vai funcionar. Você falou tão bonito. Não, mas é assim, eu acho que do que eu percebi, primeiro, existe muito pouco planejamento para envelhecer. Né? Envelhecer não é só para quem tem dinheiro pagar uma capitalização, alguma coisa, fazer um fundo, não. Envelhecer passa por muitos temas, né? Desde cuidados com o corpo, a saúde mental e, por que não, dinheiro, né? Planejamento financeiro. Então, acho que para aquela mulher que pretende empreender, eu acho que ela pode ter algum tempo para isso, ou fazer paralelamente, algumas coisas são, acho que, fundamentais. A primeira, acho que é a formação, o treinamento, buscar os players certos, né? Porque se uma pessoa cai de paraquedas na internet ou numa coisa do Sebrae solta, sem um direcionamento, ela pode até desistir ou sofrer mais ainda, né? Então, acho que isso é muito importante. Uma segunda coisa que também é muito importante mulheres mais velhas, elas têm uma grande vantagem em relação a mulheres mais jovens. Elas têm experiência, né? Elas têm mais sensibilidade, né? Elas têm mais bagagem de vida. E tudo isso é o que a gente faz quando a gente... Por que a gente pesquisa? A gente vai pesquisar aquilo que a gente não sabe, né? Os pesquisadores vão lá, pesquisam, falam com pessoas. A vantagem de ter mais idade é que você tem mais tempo, você observou mais os fenômenos ao seu redor. E eu acho que uma dica poderosa é essa, assim, é você observar os fenômenos ao seu redor, entendendo que os negócios que principalmente miram pessoas mais velhas são os negócios que vão prosperar. Então, alguém que é mais velho, olhando, pensando em fazer um produto, um artesanato, um serviço, não importa. Pensando nesse público, principalmente, que é um público que a própria pessoa tem alguma familiaridade, porque ela faz parte, né, dessa amostragem, digamos assim,
também pode ser muito interessante, porque certamente vai ter potencial de mercado, vamos dizer assim, né? Então, pesquisar onde tem potencial de mercado é uma coisa bastante importante. E eu acho que, de tudo que eu falei e pesquisei, assim, Marcela, eu acho que o que foi mais latente foi o que está acontecendo agora, né? Que é a tal da rede de apoio entre as mulheres. Então, não teve uma única mulher, nenhuma, nem daquelas que só deixaram o cabelo branco, ou daquelas que começaram a empreender mais velha, ou daquelas que tomaram a decisão de se divorciar, ou de fazer uma tatuagem pela primeira vez na vida, nenhuma delas fez isso sem contar com o apoio de outras mulheres, nenhuma. Então, isso acho que só confirma para mim. A gente fala de sororidade, a gente fala desse monte de coisa e tal, são todas palavras bonitas, mas assim, a prática diz que fazer esse tipo de coisa aqui é o que dá apoio, que dá inspiração e sempre fica uma sementinha de uma ideia, de um projeto, de alguma coisa que pode se transformar ali na frente. A rede de apoio entre mulheres, eu acho que é fundamental, e principalmente para essa geração de pessoas mais velhas. Nossa, que legal, Dri, assim, tantos insights bacanas, né? A sororidade, apesar de ser de fato uma palavra bonita, é algo que a gente traz nos nossos programas, até mesmo porque muitas mulheres não sabem o que é. Então, o fomento dessa união entre nós é de fato algo muito necessário, e a gente fomenta isso muito nos nossos programas. Achei muito interessante quando você fala assim, a experiência, né? Então, essa maturidade que a gente traz, né? Quantas vezes falar, eu queria ter 20 com a cabeça que eu tenho hoje, né? Você revisita tudo que você faria, né? Assim, naquela situação, talvez, com a cabeça que eu tivesse hoje, com certeza, eu ia mandar lá tomar naquele canto. Então, a maturidade que essa mulher traz é a maior riqueza que para começar uma jornada empreendedora, né? Então, ou quem sabe continuar, né? Porque a gente sempre fala que a mulher é uma empreendedora desde sempre, então continuar essa jornada empreendedora. São 7h59, terminamos pontualmente. Queria agradecer demais, Dri, pelo papo. Eu sabia que ia ser gostoso assim. Queria avisar para todo mundo que está gravado, a Cris, a gente vai fazer todo o sum up aqui das do que a gente conversou, para disponibilizar nas redes, e agradecer de coração, Dri, por estão aqui participando, para tirar um tempinho para escutar a gente, desejar boa noite, e que é muito bom estar sempre com todas vocês. Eu que agradeço, adorei também. Eu sempre gosto de falar disso. Eu gosto de falar, né? Falar desse assunto, então, tem sido a razão das coisas, né, ultimamente. Então, eu que agradeço também, fico à disposição de quem quiser bater papo sobre isso. Obrigada, Adri. Um beijo. Um beijo, queridas. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau.